Olá, alunos do quarto ano, sou o professor Jefferson. Hoje vamos ter aula de História com o conteúdo Fontes Históricas. Mas nós vamos relembrar também alguns conteúdos já estudados em sala de aula. Lembrando que esse conteúdo está no livro didático, a partir da página 235, que vocês também podem estar acompanhando. Vamos lá. Fontes históricas. O que vem ser fontes históricas? No meu livro didático, ele diz que fontes históricas, chamamos de fonte histórica tudo aquilo que foi produzido pelos seres humanos e que nos ajuda a estudar aspectos relacionados ao passado. Então, o que vem ser fonte histórica? Fonte histórica é tudo aquilo que nós produzimos, nós seres humanos, que a partir daquela produção que nós tivemos, eu posso estudar o meu passado. Como assim, professor? Então vamos lá, entender melhor. Por exemplo, pincel. Esse pincel de quadro branco é uma fonte histórica? É uma fonte histórica. Por quê? Porque antes dele não existia. Para os professores escreverem no quadro, existia o giz branco, depois veio o giz colorido. E até então existia a lousa, quadro negro que não era negro, era verde, que se usava o giz. Então, a fonte histórica que eu tenho é que houve uma evolução, né? O quadro não é mais o quadro verde que se usava o giz. E hoje em dia se tem o quadro branco e se usa pincel, né? Então, isso é uma fonte histórica. E isso é o saber que antes do pincel houve o giz de quadro para se usar. Então, tudo aquilo que o homem produz e através dessa produção eu posso entender o meu passado. Um passado longe ou um passado não tão longe assim. Então vamos lá. Então, que exemplos eu tenho de fonte histórica? Eu tenho objetos. Aqui no meu cartaz eu tenho telefone. Vamos imaginar como era o telefone antigamente. Não tem nada a ver com o que nós temos hoje. Principalmente que hoje nós temos o telefone móvel, que é o celular. Antigamente nem isso existia. Então, um objeto eu posso datar o que aconteceu no meu passado. Por exemplo, se eu enxergar um telefone antigo, eu vou saber. Os mais novos, tipo vocês, que têm 9 anos, não vão reconhecer um telefone, digamos, há 20, 30 anos atrás. Não vão reconhecer esse objeto como usual de vocês hoje em dia. Então, o telefone que nós temos hoje é uma fonte histórica, porque foi uma evolução do telefone no passado. Outro exemplo. Documentos escritos. O nosso livro didático é um documento histórico? É. Atualmente ele está sendo um documento histórico no tempo presente. Mas o ano que vem já vai ser uma fonte histórica do passado. Porque em 2021 será um outro livro. Serão outros alunos que irão usar esse livro didático. Pode ter os mesmos conteúdos? Poderá ter. Mas não é o mesmo livro. Será uma nova edição reformulada, serão outras pessoas que irão usar. Aí quando, por exemplo, vocês alunos do quarto ano, estiverem lá no quinto, no sexto, sétimo ano, vão lembrar, olha esse, vão de repente permanecerem na escola. Aí verem esse livro, eu estudei esse livro quando eu estava lá no quarto ano, lá com o professor Jefferson, lá no ano de 2020. Olha aí a fonte histórica. Porque eu vou relatar o meu passado e não mais o meu presente. Entenderam? Continuando. Outro exemplo de fonte histórica, a fotografia. Eu sou da época que a fotografia precisava ser revelada, né? Então, toda lá, batia as fotos lá na câmera fotográfica, lá no filme de 36 poses, só poderia bater 36. Aí levava lá na loja que fazia a revelação da foto, aí vinha no álbum. Hoje em dia, o nosso álbum onde é teclando. Esse é o álbum que hoje em dia vocês conhecem. Então, a fotografia é uma fonte histórica. Por quê? Principalmente a fotografia. Por quê, professor? Porque, através da fotografia, eu vou ver realmente como era o passado. Se vocês forem analisar em casa, os pais de vocês, avós de vocês, tios de vocês pedirem, eu gostaria de ver fotos antigas, justamente para me ter uma noção de fonte histórica. Aí vocês vão lá ver
como era que se vestiam as pessoas da época. O local, por exemplo, a casa de vó, um exemplo. A casa da avó pode ser hoje um tipo, mas lá na época em que seu pai ou sua mãe era pequeno, a casa era outro tipo, tinha outros móveis, outros eletrodomésticos. Então, através da fotografia, eu posso perceber tudo isso. Porque a fotografia é a real fonte histórica, que eu posso realmente observar nitidamente o meu passado, comparar com o presente e, possivelmente, eu vou comparar também o futuro. Outro exemplo, que é o que nós estamos tendo aqui, uma fonte histórica, relatos orais. É isso que eu estou passando. Eu estou passando conteúdo para vocês. Conteúdo novo, que vocês estão adentrando, dando sequência no livro didático. E essas informações que vocês estão vendo, daqui a 1, 2, 3 semanas, já é passado isso que eu passei para vocês, porque eu já estarei dando outro conteúdo, estarei dando assuntos novos. Esse assunto aqui vocês vão verificar, fazer a verificação somente nos testes e provas e possíveis trabalhos. Mas isso é um relato oral que eu estou passando. Eu estou passando isso como uma fonte histórica, que no momento é um meio que nós temos de nos comunicarmos. Então, o relato oral também é uma fonte histórica, porque aquilo que eu disse ontem não vai ser a mesma coisa que eu vou dizer hoje ou que eu vou dizer amanhã. Então, tudo que eu falo é uma fonte histórica, porque você vai ouvir o que eu falei e vai reproduzir. Vai ser igual? Talvez não, ou talvez sim, mas terá uma sequência. Então, sempre vai ter uma sequência. Por exemplo, uma história. A própria história que nós estudamos, nós vimos lá, que nós vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, como surgiu Manaus. Como é que eu sei que surgiu Manaus? Porque alguém contou para alguém, esse alguém para outro alguém, para outro alguém, para outro alguém, e assim sucessivamente. Então, isso não se tornou uma fonte histórica, se tornou uma fonte histórica, porque eu passei conteúdos para outras pessoas através da minha fala, da minha oralidade. Então, o que é fonte histórica? É tudo aquilo que o ser humano consegue produzir e, através dessa produção, ele consegue se remeter ao passado, presente e, possivelmente, ao futuro. Porque aquilo que passou no passado e no presente vai ser o passado do meu futuro. Dando sequência, fontes históricas. Mas o que será a história? A história é do conhecimento, que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Com ela podemos compreender melhor o mundo em que vivemos e agir conscientemente para transformá-los. Então é através da história que eu sei o meu passado, vivencio o meu presente e através dessa história, se for boa, eu vou continuar no presente e vai continuar no futuro. Mas se aquilo lá no passado não foi bom, no meu presente eu não quero e muito menos no futuro. Então a história serve para nós fazermos esse balanço. Realmente, do jeito que nós queremos o futuro, né? O presente eu vivo através do meu passado, mas o meu futuro é a história, a minha história de vida é que vai nortear esse futuro. Que com certeza nós sempre queremos um futuro melhor. E através dessa história, nós vimos já também no nosso livro didático o sujeito histórico. O que é um sujeito histórico, professor? Já falei em sala de aula, mas vamos relembrar. Todas as pessoas que participam de uma sociedade são consideradas sujeitos históricos. Então, todos nós que fazemos parte de uma sociedade somos sujeitos históricos. Por quê? Como eu já expliquei em sala de aula, a partir do momento que eu fui gerado na barriga lá da minha mãe, eu já conscientemente já estou fazendo uma história. Porque quando a minha mãe falar lá de mim, quando você está na minha barriga, já tem uma história de vida para contar, já tem uma história vivida. E a partir do momento que você sai da barriga da sua mãe, você vai vivendo essa história diariamente. E, consequentemente, como fazemos parte de uma sociedade, nós somos sujeitos históricos, porque vivenciamos dia após dia uma história de vida na sociedade. Nós temos aqui o tempo histórico, que é ligado a transformações e aos ritmos de mudança na sociedade.
Porque o tempo histórico é isso. Se eu sou um sujeito histórico, eu vivo um tempo histórico. Porque o que eu vivo hoje, não vou viver amanhã. E o que eu vivi hoje, o que eu vivo hoje, eu não vivi no meu passado. Então, a história é imutável, a história se transforma. E nós também nos transformamos. Por isso, somos sujeitos históricos. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês. Só lembrando que o nosso conteúdo principal é fontes históricas e análise de uma fonte histórica. Então, nós já vimos que fonte histórica é tudo aquilo que o ser humano produz e, através dessa produção, eu posso verificar elementos históricos do passado, do presente e, consequentemente, do futuro. Exemplos de fontes históricas, objetos: telefone, bicicleta, pincel, que eu dei exemplo. Tudo que hoje nós vemos hoje em dia não foi do mesmo jeito no passado. Então, isso é uma fonte histórica, porque através de um objeto eu posso também ver como foi o passado. Documentos escritos, como eu dei o exemplo do livro, é uma fonte histórica porque o ano que vem esse livro didático se tornará passado, presente para os alunos do 4º ano, mas passado para vocês que estarão no 5º. Fotografias, é através da fotografia que eu registro algo, um momento vivido, e lá eu posso verificar. Como aí daqui a alguns dias a foto que eu tirei hoje se tornou passada, então ela se tornou uma fonte histórica, porque registrou um momento histórico da minha vida. Relatos orais, aquilo que eu falo também, aquela informação que eu dou para o outro é uma fonte histórica, porque através dela eu posso também fazer história com aquilo que eu falo. Tudo isso está no livro didático, lembrando as páginas da 235 a 238. Lembrando que na 237 e 238 tem exercícios para serem feitos no livro e no caderno, tá? Então esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês, alunos do 4º ano. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.